Olá, meus amores! Olha só, agora vamos consolidar aqui essa relação entre participação, representação e consolidação democrática. Então, você tem aí em mente, já porque a gente estudou nos blocos anteriores, o longo caminho da transição para a democracia, né? A gente bisurou tudo bonitinho. A gente viu a Constituição Federal de 88 e como que ela traz, né, os institutos da participação e da representação logo ali, né, no tópico sobre os fundamentos da República no Brasil. E aí, agora a gente precisa avançar um pouquinho no sentido de compreender os mecanismos concretos da participação e da representação. Tudo, entretanto, eu vou fazer aqui com vocês agora uma espécie de bloco teórico, né? Vou relacionar representação com participação e como essas duas coisas elas impulsionam a consolidação da democracia. Por que a consolidação? E como que eu entendo o seu edital? Porque depois que a gente criou a democracia, e a gente tem né? A gente tem alguns capítulos dessa, né, redemocratização. O que a gente está falando? A gente está falando que a gente fez lá a campanha da indireta já, a eleição indireta para presidente, que elegeu o civil, que foi Sarney e Tancredo, e a gente fez a Constituição. E a própria elaboração da Constituição, a gente viu, ela já foi uma Constituição, né, como nunca antes na história das Constituições republicanas, construída pela participação social. Né? A proposta da emenda à Constituição, a gente falou sobre isso, né, que tinha uma proposta, né, de uma emenda popular que propunha que a sociedade pudesse mudar a Constituição, fazer uma proposta de uma PEC, né, proposta de emenda constitucional. Não passou. Passou o quê? A lei de iniciativa popular. Né? Então, e outros mecanismos tantos. Então, os mecanismos de participação e representação, de certa forma, eles são resultado desse processo de construção da Constituição de 88, certo? Certo. Então, eu quero pensar que, a partir de 88, promulgada, 5 de outubro de 1988, pronto, o Brasil é o quê? Uma democracia. Ele tem uma legislação democrática, ele tem uma legislação que prevê profundamente direitos civis, políticos e sociais e que tem, né, um espírito, né? Um espírito. Quando a gente fala espírito, não é um fantasminha camarada e nem é nada religioso. Ele tem um sentido sociológico, né, inspirado no princípio da participação e da representação. Né? Então, vamos lembrar aqui, ó, rapidamente. Print, se você quiser, né? Para lembrar ali o artigo 1º da Constituição, onde isso que eu estou falando para vocês é materializado. O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Olha só, a nomenclatura é a mesma, né? Do tópico lá do seu edital. E tem como fundamento a soberania, a cidadania. E soberania e cidadania são elementos que se conectam à ideia de participação, né? Porque soberania é a ideia de que o povo detém o poder e a cidadania, né? Entre os direitos de cidadania está o direito político da participação, a cidadania participativa, certo? E aí, depois no parágrafo único, completa: todo poder emana do povo, soberania, que o exerce por meio de representantes eleitos eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição, né? Então, a nossa participação, ela é direta, né? E ela é indireta. Ah, entendi, professora. Então, aqui, direta, como é que você aprende sempre lá no direito constitucional? Aqui eu estou repetindo uma coisa que eu já falei no outro bloco. A direta, plebiscito, referendo, lei de iniciativa popular. A indireta, por meio do voto. Essa coisa que o direito constitucional traz
é muito baseado numa lógica de uma democracia do tipo representativa. Tem até lá no direito constitucional, se você estuda mais direito constitucional para outros concursos, você já ouviu falar que o Brasil é uma democracia semidireta, porque tem mecanismos de participação direta e, né, de expressão da soberania popular de maneira direta e de maneira indireta. Mas quando eu falo agora e nessa aula para consolidar a democracia, o que diria Carole Pateman? Ela diria: isso não vai ser suficiente. A gente vai precisar de mais do que isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar ampliar os espaços de participação e de representação. A participação, né, direta ou indireta, ela não pode se limitar apenas aos mecanismos tradicionais da democracia representativa. Qual que é o mecanismo tradicional da democracia representativa? Partido, né? Porque os partidos, principalmente no Brasil, eles têm o monopólio da representação. São eles que podem participar das eleições e aí podem ser escolhidos pelo povo para ser os seus representantes. Logo, eleição, partido, voto são mecanismos importantes da democracia representativa. São mecanismos tradicionais, porque a gente está falando de uma democracia representativa tradicional. Mesmo que seja plebiscito ou referendo, ainda assim o mecanismo é qual? É eleição, não é? É voto, é a expressão direta, sim, mas ainda assim usando a ideia do eleitor, porque quem pode participar do referendo, do plebiscito, é o eleitor. Ele precisa ter o título de eleitor, ele precisa estar de posse dos seus direitos de cidadania participativa, dos seus direitos políticos. Deu para entender? Agora, quando a gente está aqui falando que para consolidar a democracia, para ampliar a democracia, para deixá-la mais forte, né, digamos assim, suscetível aos arroubos de ruptura institucional, inclusive, né, ou de tentativas de abuso de poder por parte dos governantes ou por parte de quem está fora do governo também, porque é importante pensar que a sociedade também pode derrubar a democracia. Como é que a gente faz? A gente precisa consolidar. E como que a gente consolida? Ampliando espaços de participação e representação. Então, quando a gente fala de mecanismos como os conselhos gestores, as audiências, as conferências, né, a elaboração do PPA, nós estamos falando de outras esferas de representação e participação para além dessa esfera tradicional. Deu para entender? Ótimo. Então, olha o esquema aqui, ó. O grande desafio do Estado Democrático de Direito, então, qual? É melhorar a da representação e participação. E como é que a gente melhora a qualidade da representação e da participação, professora? Como é que a gente vence esse desafio? Como a gente supera esse desafio? É o que a gente vai falar aqui ao longo do bloco. Mas de cara, você já pode pensar em duas coisas. Anote aí, vai lá, estudo ativo. Anota aí do ladinho do seu slide, do ladinho desse esquema aqui. Aumentar os espaços de participação e representação. Criar novos mecanismos de participação e representação para além dos espaços e dos mecanismos tradicionais. Tem mais um ponto aqui que eu acho fundamental e para o Brasil é mais significativo ainda, que é construir uma cultura democrática. O que significa construir uma cultura democrática? Eu já vou explicar já para vocês, tá bom? Vai chegar na parte da cultura democrática. Anotou os 3 tópicos? Então, mais espaços de participação e representação, espaço, mecanismo, para além dos mecanismos tradicionais da representação. E 3, criar, desenvolver, construir uma cultura democrática. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Vamos para a representação, então, ver um pouquinho de teoria. Olha lá, ó. Qual que é o conceito de representação? Sistema institucionalizado de responsabilidade política diante dos interessados coletivos, dos interesses coletivos. Então, ó, sistema institucionalizado
de responsabilidade política. Gosto disso. Tem que ter institucionalização, porque a representação, ela é uma alguém, ninguém nasce representante nato. A representação é uma relação, né? Uma relação de representação dos interesses coletivos. Então é preciso haver um processo de institucionalização. Como que eu entendo institucionalização na prática? Formalização. O Estado precisa criar ou reconhecer a legitimidade de um instrumento de representação, entendeu? Isso é institucionalização. Por meio do quê? De lei, tá? No Brasil é por meio de lei, você vai ver, já vou mostrar para vocês. Mas pode ser por decreto também, porque o Poder Executivo ele tem o poder de criar por decreto, né, uma audiência, uma conferência, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ou seja, como a gente institucionaliza? A gente institucionaliza por meio dos mecanismos normativos, formaliza por lei, por norma, por decreto, tudo bem? Beleza. Em sistemas políticos representativos tradicionais, o mecanismo crucial para garantir a representação é o quê? Os organismos parlamentares. Isso aqui é importantíssimo. Então, quando a gente fala tem voto, tem eleição, tem partido, tem eleição, tem voto, não é? Tem o quê? Parlamento. O parlamento, ele é o espaço, é a instituição fundamental da representação política. Isso é tão importante, se as pessoas cuidassem com carinho desse parlamento, né? Então, a eleição, partido, voto, parlamento. Tá vendo? Esse é o universo da democracia representativa. Então, aí a gente vai destacar a importância dos partidos, tá? No sistema de representação. A representação política é resultado de uma competição entre as organizações partidárias pela conquista ou conservação das posições parlamentares e governamentais, regulamentada perante o público que exerce o papel de juiz. Isso é muito importante, né? A escolha aqui é soberania popular, tá? Então, a gente não perde essa noção de soberania popular, muito pelo contrário, tá? No sistema de representação. Existe uma forte relação da representação como um controle dos governantes e também como forma de atribuir legitimidade às decisões. Quando o parlamento ele toma uma decisão, por mais que a gente discorde, por que a gente, numa democracia, respeita? Porque há legitimidade. E qual é a legitimidade? A legitimidade foi o próprio processo de escolha do representante político. Então, o processo de escolha do representante político confere ao representante empossado a legitimidade de suas decisões. Deu para entender? A mesma, se é o poder legislativo, isso a gente está falando do poder legislativo. O poder executivo, ele executa diretamente a política, né? Então, é claro, é governo, é um pouco diferente do que a gente está falando de representação. Tudo, entretanto, governo, né? O poder executivo e o poder legislativo vão ter que dialogar. Isso vai ser tema, inclusive, de outras aulas, tá? Ótimo. Então, eu quero que você guarde também a ideia do controle, certo? Como é que a gente controla? Na medida em que o povo é juiz, na medida em que o povo não, né? Os cidadãos são juízes, eles escolhem, né? Eles estão controlando. Então, eu olho para o deputado, olho para o senador, para o vereador, para o deputado estadual, vejo o que ele faz e digo, não gostei. Então, na próxima eleição, ele não terá o meu voto. Na próxima eleição, eu vou trabalhar para que aquele deputado ele não seja eleito novamente, né? Porque, olha só, ineficiente, não votou lei, ficou perdendo tempo, fez isso, fez aquilo. Professora, quem diria se a gente pudesse ter, né? Se a gente realmente tivesse um cidadão tão ativo assim, né? Calma que eu vou chegar lá. Que é o quê? Uma das condições para representação. Como que uma representação política ela pode ser bem-sucedida? E eu tô falando isso porque, veio aqui bem pertinho, um dos elementos fundamentais que nós estamos vivendo no século XXI é a crise da
representação política, porque os partidos estão em crise, concordam? Os candidatos vão lá fazer a campanha eleitoral deles e eles não dizem por qual partido eles estão disputando as eleições. Há inúmeras pesquisas na ciência política que dizem isso, tá? Deputado, senador, vereador, todo mundo, né? Não fala o partido. Tem gente que fica sem partido quase que o mandato todo e depois, perto das eleições, adere a um partido só porque é obrigado na lei. Então, crise da representação política, que não é só no Brasil, é um fenômeno mundial das democracias ocidentais. Portanto, é um desafio para que a gente tenha um parlamento que funcione melhor, que seja mais eficiente, que dialogue mais com as demandas da sociedade, que a representação ela seja melhor. E quais são as condições para que as pessoas possam controlar o governo, possam fazer o controle da representação? Quais as condições para que os representantes e os representados tenham uma maior conexão? Vem aqui comigo, ó. Primeiro, publicidade nos negócios públicos, compreensibilidade para o cidadão e a capacidade de tornar conhecida as atitudes do público à classe política, né? Então, por exemplo, quando a gente tem... Eu vou dar um exemplo assim, isso pode cair em sua prova, sim, com toda a certeza do mundo. Não sei se vai cair, mas a possibilidade ela é real. Os mecanismos digitais que a gente pode expressar a nossa opinião em relação ao projeto de lei, né? O governo digital tem determinados blocos desse concurso que governo digital, governança, tá lá. Aliás, acho que quase em todos, né? Tem lá governança. E dentro de governança, com certeza, entra isso daqui, porque é a ideia do controle, né? Então entra isso daqui. Então, democracia representativa tem a ver com controle e, por isso, tanto a opinião do eleitorado, a opinião do cidadão, quanto os atos de quem governa, os atos dos representantes precisam ser acessíveis. E olha uma coisa que é legal que eu escrevi aqui, ó, compreensibilidade. Existe um negócio hoje, né, numa administração pública mais preocupada com a transparência, em fazer com que a comunicação do governo, a comunicação dos representantes seja entendida. Tinha um representante aqui, né, de terno e gravata, falando uma nomenclatura por sigla, por código, dentro de uma linguagem que não é acessível para o cidadão. Aquela comunicação não é uma comunicação cidadã. Então, hoje nós falamos de comunicação cidadã, que não tem nada a ver com o negócio do gênero neutro. A comunicação cidadã é tornar a comunicação compreensível qualquer pessoa. Uma comunicação cidadã é aquela que não precisa de tradução para que uma pessoa, qualquer pessoa, e no Brasil, cidadania participativa é ampla. Todo mundo de 18 a 70 anos pode votar, inclusive os analfabetos. É preciso ter uma comunicação que todas as pessoas possam, né, entender. Isso é uma coisa. Segunda coisa, canais eficientes de comunicação. Não basta que a comunicação ela pode ser linda e maravilhosa, cidadã, mas se as pessoas não tiverem acesso, ela não vai servir de nada. Então, canais eficientes de comunicação. Por isso, mais uma vez, a ideia do governo digital, tá? E, por fim, aqui que eu falei para vocês que ia chegar, na ideia de uma cultura democrática participante, né? Então, para o controle, para a representação funcionar bem, o cidadão precisa controlar, precisa acompanhar, precisa gastar uma parte do seu tempo, investir uma parte do seu tempo na preocupação com a questão política, na preocupação com o que as pessoas estão fazendo. E isso é verdade que o Brasil, apesar de todas as contradições, desde 1988, eu vou falar isso daqui mais profundamente, a gente tem ampliado a participação cidadã no Brasil. Você sabia disso? Né? Apesar de todos os contraditórios, tá? No que significa, existe uma ampliação, as redes sociais,
elas viram uma caixa de ressonância e também, apesar das contradições, a gente tem mais pessoas falando sobre política, né? Às vezes relacionando religião com política, às vezes relacionando, né, fazendo suposições que quando alguém mais entendido olha e fala não tem nada a ver, mas tudo isso é fruto do quê? De uma jovem democracia. Você não pode esquecer que até 1988 o Brasil foi regido por uma Constituição autoritária, cuja relação entre Estado e sociedade não era uma relação de fusão, não era uma relação de parceria, era uma relação de opressão, certo? Então, a gente está aprendendo a fazer democracia. E aí eu vou lembrar de novo. Então, professora, não deveria ter voto amplo. Primeiro a gente precisaria educar a sociedade, depois deixar a sociedade participar. Vamos lembrar de quem? Carole Pateman, né? A nossa diva desse assunto. Porque a Carole, ela vai dizer, como é que a gente aprende a participar? Participando. É o exercício democrático da participação que vai gerar na sociedade uma cultura democrática. Se há pessoas que ainda saem às ruas pedindo a intervenção militar como forma de resolver os problemas políticos, é porque, historicamente, a gente teve essa formação cultural, né? Achando que a intervenção militar resolve todos os problemas da nação. E agora, no século XXI, já sabemos bem que nem sempre é assim. Certo? Tudo bem? Deu para entender? Então, é a cultura da participação, é a cultura... E aí, como é que eu tenho... Não adianta pedir para o indivíduo participar se não houver o quê? Os outros elementos aqui que condicionam a representação política eficiente. Então, eu preciso desses canais, desses espaços, dessa publicidade, dessa comunicação. Deu para entender? Ótimo! Agora, olha só, quando a gente fala de governo digital e de cultura democrática, olha o que eu trouxe para vocês entenderem a análise crítica da atualidade, da realidade. ENAP cedia lançamento de Estratégia Nacional de Governo Digital. E aí tá lá, ó, lá no site do ENAP, tá? Eu tirei esse trechinho para vocês perceberem como isso é super real. E olha só, quem está à frente disso daí? A ministra do Ministério da Gestão e Inovação, Esté Dweck, enfatizou a importância de retomar o diálogo federativo e a participação social na construção da iniciativa do governo digital. E, abre aspas, ela falando, é uma ampla participação, envolve estados, municípios, sociedade civil, academia, organizações internacionais, empresas públicas, setor privado e tantas outras organizações envolvidas no ecossistema do governo digital. Essa parceria é importante para chegarmos na ponta. Quem é a ponta, galera? O cidadão. Queremos construir juntos uma visão de futuro de governo digital no Brasil, participação do legislativo também. Olha, na fala da ministra, né? Ela vai justamente no quê? Na participação da sociedade e na participação, principal instrumento da representação política, que é o legislativo. Para que isso? Para construir um governo digital. Guardou? Então, há uma preocupação, uma compreensão na atual do quê? De que a representação política, ela precisa ser, a representação política tradicional, ela precisa ser alimentada de participação social. A representação política precisa ser, ela será qualificada pela participação cidadã. Deu para entender? Tomara que isso caia na sua discursiva até. Então, a gente está falando do quê? De que há um projeto de democracia participativa em curso no Brasil desde a Constituição de 1988. A Maria Evelina Dagnino, né, que foi minha professora na Unicamp, diga-se de passagem, né, maravilhosa, né? A professora Evelina, ela já era aposentada já, quando eu entrei na Unicamp, ela já era aposentada, mas ela era professora, que chamam de professores associados, né, do departamento. Então, a Evelina,
ela falava muito desse marco histórico que era a Constituição de 88 e que a Constituição de 88, apesar de todo mundo falar da democracia representativa, na verdade, ela era um grande projeto de democracia participativa, tá? E aí eu trouxe aqui o quê? Um texto da Evelina. Por que eu quero trazer textos, e eu vou trazer muitos textos nesses nossos cursos para essa prova? Porque habilidade de interpretação e relação. Para sua prova, não é a habilidade de memorização só que importa, tá? É a habilidade de relacionar os conceitos com as situações, problemas concretas do dia a dia. E para isso, numa prova, né, você precisa interpretar textos longos. Então, por isso que eu vou trazer para vocês, mais do que esqueminha de quadradinho, também trago. Eu vou trazer textos para a gente analisar junto, tá? Então, aqui, olha só, um projeto de democracia participativa da professora Evelina Dagnino. Então, durante esse mesmo período, o confronto e o antagonismo que tinham marcado profundamente a relação entre Estado e sociedade civil nas décadas anteriores cederam lugar a uma aposta na possibilidade da sua ação conjunta para o aprofundamento democrático. Vem aqui comigo agora. Olha só, primeiro ela está trazendo uma perspectiva histórica. O que ela está dizendo? Olha, o que marcou a relação entre Estado e sociedade civil durante o período do regime militar? O confronto, o antagonismo, tá? Olha só o que marcou a sociedade durante o regime civil-militar, ditadura civil-militar. Qual foi a relação entre Estado e sociedade? Antagonismo, confronto. O que aconteceu a partir da Constituição? O que a Constituição traz? Uma proposta para um novo contrato social. Um contrato social marcado por uma relação entre Estado e sociedade que não seja de confronto, que não seja de antagonismo, mas que seja do quê? De uma ação conjunta. Uma ação conjunta para o quê? Olha isso, aprofundamento democrático. Veja se isso não é o texto que está lá no seu edital. Isso, é isso aqui, tá bom? Agora, olha só o que ela diz mais. Essa aposta deve ser entendida num contexto onde o princípio da participação da sociedade se tornou central como característica distinta deste projeto, subjacente ao próprio esforço de criação do espaço público onde o poder do Estado pudesse ser compartilhado com a sociedade. Então, o princípio da participação aqui é uma aposta numa relação diferente entre Estado e sociedade. Uma ação, qual que seria essa relação diferente? Uma ação conjunta, né? Então, Estado e sociedade juntos para construir a democracia. Como? Criando espaços públicos. Então, isso aqui tem a ver com institucionalização. Criando espaços institucionalização, criando espaços públicos na qual o Estado, né, pode compartilhar o seu poder com o conjunto da sociedade. Olha o título do texto: Sociedade Civil, Participação e Cidadania. De que estamos falando? Tá? Então, esse é o texto da Maria Evelina Dagnino. Olha só, aí a gente tem aqui, a gente sabe, né, que estes dois tópicos da Constituição Federal de 88 expressam os princípios da participação popular. E participação popular envolve o quê? Envolve a criação dos espaços públicos e 2, envolve a criação dos mecanismos institucionais. Isso aqui é uma parte que você sistematiza o que você acabou de ler. Tá? A gente leu, interpretou e agora a gente está fazendo o quê? Sistematizando. Então, o que eu preciso para que a aposta democrática, né, de participação, ela se construa na prática, para a gente poder, né, superar os desafios da consolidação democrática. Eu preciso de espaços públicos, de partilha de poder. E partilha de poder envolve debate e deliberação, tá? Poder não é só, sei lá, blá, 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 ficar falando. É quem
pode decidir alguma coisa, tá? Então, espaços públicos para partilha do poder entre o Estado e a sociedade e, por outro lado, os mecanismos institucionais. Sabe por que a gente precisa de criação de mecanismo institucional? Por quê? Para ter legitimidade. Só que institucionalizar a participação por meio dos espaços institucionalizados e por meio dos mecanismos institucionais, significa que aqueles debates e aquela tomada de decisão que ocorre naqueles espaços por meio daqueles mecanismos, esse debate e essa deliberação seriam o quê? Legítimos. Aconteceu o conselho lá da criança, Conselho Nacional de Educação, né? O Conselho Nacional da Saúde, uma audiência pública para falar sobre, sei lá, o genocídio que está acontecendo contra os indígenas, por exemplo, né? Os conflitos fundiários na Amazônia. Então, o debate, quando ele é institucionalizado, né, nos espaços institucionalizados, por meio de mecanismos institucionais, aquele debate e aquela decisão que porventura seja tomada naquele espaço, ela tem legitimidade, entende? Olha como isso é diferente de uma participação, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, para as ruas, né? Os movimentos sociais vão organizar uma manifestação de rua para apoiar ou para desapoiar, para criticar determinada ação do governo, né? Ou de um agente econômico, alguma coisa nesse sentido, ou para apoiar uma causa internacional, não importa. A rua, ela não é institucionalizada. O que acontece nas ruas não é institucionalizado. É possível, faz parte da cidadania as pessoas poderem ir às ruas coletivamente, de maneira pacífica e ordeira, e levantar suas bandeiras. Isso é parte da democracia. Mas você concorda comigo que não é um espaço institucional? Não foi um mecanismo institucional que colocou aquelas pessoas naquela rua? E aí, então, aquilo que acontece na rua, ela tem menos legitimidade do que aquilo que acontece no parlamento. Porque o parlamento é um espaço oficial e foi eleito por meio de um mecanismo institucional. É diferente também, justamente, desses espaços de participação, né, e desses mecanismos de participação institucional que existem, que são criados por meio de lei, de decreto, de normas do Estado. Entende a diferença, né, da legitimidade para ações, né, para debates e para tomada de decisão, quando elas se dão num espaço institucional e num espaço que não é institucional? Deu para entender? Ótimo. Relembrando aqui, então, quais foram os espaços e os mecanismos, né, criados pela Constituição que institucionalizou a participação. Vem aqui, ó. A gente tem o referendo e o plebiscito são de participação direta e conselhos e conferências, né? O artigo 204, que traz a criação dos conselhos de políticas públicas, e o artigo 225, que aborda a participação popular da população em conselhos e órgãos colegiados relacionados ao meio ambiente, por exemplo, e eles prevêem, né, que os conselhos eles podem chamar as conferências e as audiências públicas. Certo? Deu para entender? Então, você está entendendo qual é o caminho que a gente está falando aqui para vocês sobre a institucionalização da participação? E como que, por que institucionalizar? Para gerar legitimidade. Para gerar legitimidade na participação mais ampliada da sociedade para além dos mecanismos tradicionais da representação da participação. Então, olha só o que, né, a gente tem aqui nesse livro chamado A Construção da Democracia Participativa. A participação deu um salto nos anos 80, quando diferentes setores da sociedade se mobilizaram pela defesa de seus interesses. Então, ó, a participação deu um salto, ampliou. Nessa época tem início o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, e a luta por eleições diretas.
Já localizaram no tempo vocês, isso aqui, né? Lá no início da década de 80. Essa ampla mobilização origina várias formas de participação local, com destaque para a experiência do orçamento participativo, implementado pelo PT em Porto Alegre a partir de 89 e, posteriormente, em 92 cidades, nem todas administradas pelo PT. Com a Constituinte, a participação popular na elaboração, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas ganha institucionalidade. Eu estou o tempo todo chamando atenção para isso, para a institucionalidade da participação, tá? Tudo bem? E o ponto positivo você já sabe, amplia a participação da sociedade, e quando eu amplio a participação da sociedade, a sociedade participa mais, vai desenvolvendo o quê? Uma cultura participativa, né? E vai tendo legitimidade. Por quê? Porque os mecanismos e espaços institucionais, eles são conferidores de legitimidade, tá bom? Então, isso é super importante para a democracia participativa. Já que a Carta prevê a criação de instâncias específicas com este fim, obrigatórias, inclusive no caso dos setores onde existam fundos a serem geridos, como saúde e educação. Ao longo dos anos 90, então, anos 80, salto. Então, é a primeira parte. Ao longo dos anos 90, segunda parte, firma-se a ideia de participação em conferências e se multiplicam os conselhos municipais de políticas públicas com eleição de representantes da sociedade civil e indicação dos representantes municipais. Olha isso! Do que nós estamos falando? Que esses mecanismos de participação, eles também são mecanismos de representação. Então, na prática, essa ampliação da participação institucionalizada lançou mão dos mecanismos de representação. Então, representação e participação são dois lados de uma mesma moeda, numa democracia participativa que busca o quê? Consolidação da democracia. Tudo bem? Olha lá o esquema. Tem texto e tem esquema, né? Olha o esquema. Mais participação, se eu quero mais participação, eu preciso ter mais espaço de participação por meio de representação. Logo, o que a gente vai ter no final é uma diversificação dos espaços públicos de participação dos representantes. Então, partido e eleição não são os únicos instrumentos da representação e da participação da sociedade. A criação desses outros mecanismos, como as conferências e os conselhos municipais, eles são mecanismos que ampliam as formas de representação política, né? Tirando da mão dos partidos o monopólio sobre essa representação. Então, presidente de conselho tutelar, de conselho da saúde, de conselho do meio ambiente, de conselho da saúde, da cultura, né? Eles são representantes de alguma forma, aí tem diversas formas de eleição dessa representação. Tem, inclusive, gente que critica isso e diz assim, que a gente consegue controlar mais os representantes do parlamento do que os representantes dos conselhos municipais. Então, tem um lado aí que é meio obscuro da eleição desses conselhos, da participação desses mecanismos, né, criados pela Constituição. É verdadeiro isso. Quanto você conhece do parlamento, quanto você conhece do Conselho de Saúde e do Conselho de Educação da sociedade? Entendeu? Então, assim, não é porque tem conselho, não é porque tem mecanismos institucionais que a democracia está resolvida, não é? Então, lembra das condições para uma boa representação? Também está aqui, tá bom? Bom, então, voltando aqui agora sobre as fases, né? Porque o texto, ele também trouxe o que para a gente aqui? Duas fases da institucionalização da participação, uma nos anos 80 e uma nos anos 90. Quem fala bastante sobre isso também é a Maria da Glória Gon. Ela, que é uma professora muito, né, escreve muito, assim como Evelina, sobre participação democrática, ela traz isso aqui para a gente, ó, presta atenção nesse esquema. As fases da institucionalização da participação no Brasil. O primeiro é o dos anos 90, marcado pela instituição das formas de participação
com destaque para os conselhos gestores. Veja, aqui no texto, né, a gente tem esses anos 80 porque são os anos que precederam a Constituição, tá? Então, aqui ele fala do antes da Constituição e o do depois da Constituição. A Maria da Glória Gon, que faz essa divisão aqui, ela fala do pós-Constituição. Então, pós-Constituição, o que a gente tem? A gente vai ser o momento em que a sociedade vai olhar para a Constituição e a Constituição diz assim, tem que ter os conselhos gestores de políticas públicas. Ah, beleza. Então, vamos implementar esses conselhos gestores de políticas públicas. Até mesmo porque você aprende isso, acho que lá em políticas públicas, na aula de políticas públicas, né? Os conselhos gestores, para algumas áreas, a existência deles significa receber recursos, né, federais. Então, é obrigatório ter conselho de saúde e conselho de educação para receber parte das verbas, né? Isso tem a ver com aquela forma de administrar o Estado de maneira centralizada, né? Com relação dos entes federados, né? Então, essa descentralização da administração pública, ela vai falar, beleza, o município é responsável por algumas coisas, o Estado é por outras e a União é por outras. Você estuda isso em políticas públicas e também estuda isso acho que na parte de governança. Então, essa descentralização que faz com que os entes federados colaborem, a gente tem o quê? Fundos, né? E para que esses fundos cheguem à ponta final, que é o município, muitas vezes, é preciso que ele tem que ter conselho, né? E quem participa desses conselhos? A sociedade civil, os representantes da sociedade civil e os representantes do próprio governo. Então, por isso, porque eles estiveram vinculados a verbas, tá? Aí abriu-se um monte de conselho, tá? Então, os conselhos existem em praticamente todas as cidades. Então, olha só, o primeiro é o dos anos 90, né? Então, a primeira etapa da institucionalização da participação é dos anos 90, marcado pela institucionalização das formas de participação, com destaque para os conselhos gestores, certo? Então, essa é a primeira fase, a primeira etapa. A segunda teria se iniciado nos anos 2000 e tem como marca o aprofundamento e a expansão das formas de gestão deliberativa, que são os conselhos, tá? Então, se aqui a gente vai institucionalizar e criar os conselhos, a partir dos anos 2000, a gente vai aprofundar a atividade dos conselhos e vai expandir as formas de gestão deliberativa. E agora eu quero que você marque forte, vou até trocar aqui minha caneta, a cor, diversificando os instrumentos de participação, com generalização das chamadas conferências. Então, olha só, primeira, a gente tem anos 90, vou pegar aqui azul, caneta, anos 90, conselhos gestores, porque a gente está institucionalizando, criando os conselhos. Nos anos 2000, há um aprofundamento e uma diversificação, tá? Então, vamos lá, criação, diversificação. Nessa criação, eu tenho criação dos conselhos. Na diversificação, eu tenho a generalização das conferências. Você quer ver uma coisa super legal, né, de um estudo feito pelo IPEA e que trouxe esse gráfico aqui, ó, tá? É um estudo feito pelo IPEA, eu esqueci de colocar aqui a fonte, mas lá na nossa aula escrita tem, tá? No nosso PDF tem a fonte certinho. Então, aqui a gente tem a periodicidade e aqui a gente tem o tipo de inclusão. Inclusão é o quê? Participação. Inclusão é participação, tá? Então, a gente tem, olha só, maior periodicidade, discussão em conselho. Tipo de inclusão, o que inclui mais? O que inclui mais? Conferência. Então, o conselho, ele tem mais regularidade.
E as conferências, elas têm mais inclusão. Elas têm relação, professora? Com certeza. Eu já vou falar. Mas olha só, consulta pública também tem bastante, audiência pública também tem bastante. Não tem sempre, mas tem bastante. Tá bom? Deu para entender? Isso aqui é um estudo do IPEA. Colo no IPEA, eu colo no IPEA e colo no ENAP, porque, assim, e colo no PPA, para fazer isso aqui, que ali tá a realidade do que os caras querem saber, né? Então vem aqui, ó. Tudo bem aqui? Tirou print? Momento print? Vamos fazer questão? Só para a gente dar uma relaxada aqui na teoria, tá? Olha aqui, ó, relaxe comigo. Julgue o item relativo à democracia brasileira, particularmente no período de 88 até os dias atuais. Galera, nova república, tá? Qual que é o nosso desafio aqui? Consolidar a democracia. A atual Constituição, ao não prever mecanismos de controle institucional capazes de garantir tanto a participação popular quanto a transparência da gestão pública, representou historicamente a derrota das mobilizações da sociedade civil ocorridas durante o processo constituinte em prol da democracia. Certo ou errado? Responde aí no bate-pronto para mim. Bate pronto, eu tenho certeza que qualquer coisa que cair nesse sentido aqui, você vai falar, bate no peito que eu vou fazer o gol. Tá errado, né? Óbvio que tá errado. É o exato oposto disso daqui. A Constituinte foi participativa, a Constituição previu mecanismos de participação, né? E dentro de participação tem o quê? Tem controle, né? E tem transparência, tem lá todo. Você estuda administração também, você estuda ética da administração, você estuda, né, o capítulo dos servidores. Pois, você sabe que tem que ter transparência, você sabe os princípios da administração pública e um dos princípios é a transparência, certo? Então isso aqui tá errado, erradíssimo. Vamos fazer mais uma? Mais uma aqui, ó. Com relação às diferentes classificações das constituições e aos princípios fundamentais previstos na Constituição de 88, julgue os itens seguintes. Segundo a CF, o povo exerce o poder por meio de seus representantes eleitos, em vez de diretamente. Poxa, gente, e ó, é uma questão de 2023, tá? Não é uma questão velha, não, certo? Tá muito errado. Por quê? Porque há muitos mecanismos de participação direta. Os tradicionais, plebiscito, referendo e ação e lei de iniciativa popular, além dos mecanismos de participação ampla, da democracia participativa, conferência, conselhos gestores, né? Audiências públicas, certo? Certo, então está errado. Vamos fazer mais uma? Vamos aqui, ó, mais uma. Vem aqui comigo, tela cheia. A participação social, tá dando para enxergar? Como mecanismo de visibilidade visibilidade, ó, participação social como mecanismo de visibilidade ampla de demandas sociais e de exercício democrático. Traz um duplo desafio para a capacidade de intervenção estatal. Entendeu? Vamos lá, considerando a afirmação apresentada, assinale a alternativa correta. A. De um lado, a participação ocorre num espaço crescentemente politizado, perfeito, com disputas, perfeito, nas quais se concentram esforços de construção de mediação e de composição de interesses, de um lado. De outro, a ampliação das demandas em prol de maior equidade pressupõe maior ação do Estado. Isso está certo ou está errado? Isso é um desafio para o Estado democrático de direito? Com certeza, tá? Porque, de um lado, a gente tem cada vez uma participação maior, mais politizada, todos contraditórios que a gente, que vive no Brasil do século XXI, conhecemos. E estamos submetidos, inclusive, né?
E do outro lado, o que a gente tem? Sociedade mais participativa, mais organizada, demandando ao Estado mais interesses. E o Estado tendo que fazer o quê? Justamente ampliar a arena pública, o espaço público, para que esse debate público possa ocorrer das mais diversas demandas, né, dos setores mais diversos da sociedade. Isso é um desafio? É um desafio democrático, tá bom? Que bom que é um desafio democrático, né? Pior se a gente estivesse diante de um desafio autoritário, tá? Então aqui tá bom, né? Vamos ver as outras. A participação se dá por meio de movimentos populares. Check. Não é só sobre isso, mas é também sobre isso. E pela captação da opinião em sessões de audiências específicas sobre temas de políticas públicas, valendo-se também de estudos técnicos e determinações do Estado para fazer frente às demandas socioambientais. Aqui, galera, você fala assim, nossa, professora, parece que está certo também, não parece? O que está pouco errado aqui, ó? E pela captação da opinião pública, valendo-se também de estudos técnicos e determinações do Estado para fazer frente às demandas socioambientais. Aqui, me parece que não está tão boa, por isso é que não é que não está tão boa, é que não está tão completa quanto a A, né? Por quê? Porque, olha só, o comando falou de um duplo desafio. Você sempre tem que fazer... Isso aqui é a cara da sua prova, viu? Vou te dizer, essa questão eu botei aqui porque ela é a cara da sua prova. Essa prova a gente pode capaz de errar, sabe por quê? Não porque a gente não estudou o conteúdo, mas que a gente não conseguiu colocar o conteúdo dentro da questão. A prova da sua banca é bem parecida com esse modelo de questão que está aqui. Porque olha só o que ele diz, a participação traz um duplo desafio na capacidade de intervenção do Estado. O item B, embora a leitura dele nos pareça correta, ele dialoga com o recorte temático denunciado sobre um duplo desafio para intervenção do Estado? Então, a B não está correta porque ela não está correta segundo o recorte temático expresso no enunciado da sua questão. Aqui você ia ficar em dúvida. Nossa, questão certa ou certo, o que está errado nela? Tem erro nenhum nessa alternativa. Está errada porque não está conforme o recorte temático. Você aprendeu isso aqui comigo? CES Gran Rio é assim, por exemplo. Tá? E essa questão da VUNESP também veio assim. CES Gran Rio é assim, do fio ao fio. Tô falando. Ó, vamos ver mais. Vamos ver as outras. Você entendeu o erro? Errado. C. Uma parte da participação se dá pelas ações legislativas, que se voltam a preparar embasamento técnico para a consolidação de um projeto de lei fundados em ações populares. Outra parte se valendo de estudos técnicos de determinações dos estados para fazer frente às demandas socioambientais. Primeiro aqui, ó, ele está falando do quê? Que uma participação se dá pelas ações legislativas. Eu vou dizer que está correto, certo? Está correto. A outra parte é o estudo técnico. Não tem nada a ver com isso aqui, ó. D. A participação se dá de forma mais ordenada com conselhos executivos deliberativos. De forma mais ordenada, eu já começo a ficar com o pé atrás, entendeu? Porque o que não é ordenado? As manifestações de rua não têm a mesma legitimidade, mas não significa que elas são bagunça. Então, mais ordenado, então, aquilo que não é institucional é menos ordenado, é desordem. Ruim essa elaboração, você entendeu? Só que já seria um conceito com os direitos de participação cidadã ampla, tá? Mas eu vou ler o resto. Valendo-se também da manifestação da sociedade em geral por meios eletrônicos e captação de demandas e iniciativas da sociedade, né? Então, essa coisa aqui, ó, mais ordenada, é o que dá o tom errado na alternativa. E a participação se dá por meio da ação dos poderes executivos de qualquer esfera,
tomando por base as boas práticas de planejamento e avaliação de políticas públicas, sendo complementadas por informações e dados advindos de participação popular, debate e deliberação sobre as políticas públicas. Gente, de novo, o duplo desafio não está aqui. O sentido disso aqui não é duplo desafio. Uma coisa complementa a outra. Então, os dois elementos aqui, embora sejam verdadeiros, eles são complementares. Tá? Eles são complementares e eles não representam desafios, eles representam soluções. Concordam comigo? Que eles representam soluções? E a questão está falando de duplo desafio? Então, opa, não está certo, está errado. Então, isso aqui também está errado. Então, qual é a única? Vamos ler a de novo? Ó. De um lado, a participação ocorre num espaço crescentemente politizado, com disputas, no quais se concentram esforços para mediação de composição de interesses. Do outro, ampliação de demandas por maior equidade. Tá vendo? Então, nós estamos falando do quê? Qual que é o desafio? São dois polos, né? Mais participação, mais demanda. E a gente sabe o quê? Que essa maior participação com disputa, porque veio essa palavra aqui, significa que a maior participação não é todo mundo pensando igual. Participa mais gente, se tem mais gente participando, tem mais ideias diferentes sendo colocadas na esfera pública. Isso aumenta o desafio do Estado para fazer com que todo mundo, de alguma forma, seja atendido, né? Então, muito interessante essa questão. Letra A, vale a pena você refazer sozinha essa questão aí, na sua casa, pensando item a item. Invista nessa questão para você entender como é que você faz uma questão no estilo de sua prova. Não basta saber o conteúdo, é preciso mobilizar o conteúdo dentro do recorte temático apresentado pela questão. Fechou? Então, nos próximos blocos, a gente vai falar especificamente sobre alguns desses mecanismos de participação institucionalizados. Tranquilo? Te vejo lá então, amores. Beijo!